Perfeito. Agora vamos falar sobre o Codex Alexandrinus. Quando é que ele foi datado? Quando é que ele foi descoberto? Interessante que o Codex Alexandrino ele é um dos manuscritos com mais leituras bizantinas dos evangelhos, né? O senhor poderia comentar isso com a gente sobre o Codex Alexandrinus? Bom, até onde eu sei, esse Codex sempre estava lotado no Museu Britânico em Londres. Agora o museu chama-se Biblioteca. Mas exatamente quando é que veio parar lá, eu nunca andei atrás para saber disso. Desde que alguém está citando esse manuscrito, e também você tem que entender que até a Reforma Protestante na Europa Ocidental, que era totalmente dominada pela Igreja Romana, quer dizer que desde os primeiros séculos sempre usou latim e nunca o grego. Então, na Europa Ocidental não tinha ninguém para ler grego. Para quê? Era proibido primeiro. Até a Reforma Protestante, o povão era proibido de sequer ler a Bíblia. Não podia. Somente os padres podiam ler, mas unicamente o Papa podia interpretar. Literalmente, só o Papa podia interpretar. Padre podia ler, povo não. E mesmo isso é o latim. Então, grego, não tinha ninguém mesmo. Não havia motivo para ninguém na Europa Ocidental se interessar em manuscritos gregos, que era proibido. Então, usou Deus as igrejas ortodoxas do Ocidente, do Oriente, quis falar, para preservar o texto. Então, mas com a Reforma Protestante, então, eles aí largaram o latim, não, o grego é o original, tá. Aí que foram procurando ver. E tinha um número razoável em Paris, tinha outro número maior ainda em Londres e tal, etc. Tinha. Nos museus, curiosidades, porque era proibido estudar. Então, não sei de onde veio Alexandre. Quer dizer, todo mundo diz que deve ter vindo do Egito, sei lá. Vamos falar, no entanto, da qualidade de texto, é o que nos interessa. O pessoal coloca um século atrás dos dois, então o pessoal joga no quinto século com o Codex Beza e também com o palimpsesto, o Ephraim Scriptus, Codex C. O que precisamos comentar é que nos 4 evangelhos, o Codex A é contaminado, me perdoe a expressão, mas do outro lado, é contaminado com o texto bizantino. Acho que Mateus, por exemplo, é mais bizantino do que outra coisa. E os 4 evangelhos. Então, você pode ver que o outro lado não dá muita importância ao Codex Alexandrinus nos 4 evangelhos. Não, porque você vai ver que acho que o Alant, que bolou aquela que qualidade 1, qualidade 2, qualidade 3, qualidade 4, qualidade 5. 5 era o bizantino, 4 o ocidental e tal. Então, o Codex A nunca era mais do que 2 ou 3, porque... Isso nos 4 evangelhos. De Atos até Apocalipse, aí o Alexandrinos é realmente deficiente. Do outro lado, tanto assim que, não raro, Hort, esse pessoal, seguiram Codex A mais do que Aleph ou mesmo até B. Mas, naturalmente, onde B nem existe, então A é mais cotado, depois nas cartas pastorais em Apocalipse. Para o outro lado, A é mais importante do que Aleph. Caraca. Porque
é pior ainda, quer dizer, é mais para lá, é mais alexandrino, ou egípcio, como queira chamar. Então, você precisa manter essa distinção muito claramente também. Codex A, 4 evangelhos é uma coisa, é um tipo de texto, é uma mistura. Atos até Apocalipse, não, é fortemente alexandrino, se quiser chamar dessa forma. Então, é isso. É isso. Quer dizer, como? Não. Do meu lado, outra vez, quer dizer, a importância que tem é provar que qualquer leitura que tem existiu quando ele foi feito. Mas nada, eu não dou valor maior a esse manuscrito. Se bem que nos 4 evangelhos, volta e meia, nos ajuda. Perfeito. Eu estou trazendo aqui o Rafael, ele é fruto do seu trabalho também, Igor. Eu conheço ele há um tempo, é um carinha que estuda bastante. Ele tem algumas perguntas acerca do Codex Alexandrinos para o senhor também. Fala aí, Rafael. Boa noite, Adolfo, todos estão ouvindo, doutor Pickering. É uma honra estar aqui. É uma honra estar aqui na presença de vocês. Fico muito feliz pelo teu trabalho. Hoje defendo a linha bizantina, do texto bizantino. Gosto muito do texto bizantino. Graças ao teu trabalho, aquele livro, Identidade do Texto, que tem uma tradução, Qual o Texto Original do Novo Testamento. Eu sou um fruto desse livro seu. Então, hoje, se eu entendo que o texto do Novo Testamento foi preservado, eu entendo que foi através do texto bizantino, da massa de manuscrito bizantina, e seu trabalho foi o que me fez entender isso, entendeu? Porque o outro lado, dentro do texto eclético, os tais melhores manuscritos, para mim, não consigo achar um arquétipo, não consigo entender que ali sobreviveu o texto original. Uma pergunta que eu gostaria de perguntar para você, nas suas pesquisas e tal, sobre o livro do Apocalipse. Muito interessante, você estava falando do Codex Alexandrino, né, nas cartas pastoral. É muito interessante que no Apocalipse, o Codex Alexandrino tem muito mais peso que o Sinaítico e o próprio Papiro 47. Porque eles falam que o Códex Sinaítico no Apocalipse está corrompindo. Só que eles mesmos caem na contradição quando eles pegam o Códex Sinaítico e falam que é o melhor texto nos evangelhos. Os editores da UBS, eles não têm uma linha de pensamento. Pô, a gente segue o mais antigo por causa disso. Não, uma hora nesse livro é melhor, nesse é melhor. Eles não têm uma unanimidade, entendeu? Eu gostaria de entender, seria por causa disso o Alexandrino ser um pouco melhor do que o Sinaítico no Apocalipse, Dr. Pique? Você precisa entender o que já tenho falado abertamente, que esse pessoal, eles são inimigos da Bíblia, eles não creem que o Novo Testamento seja inspirado, e todo o trabalho deles visa exatamente minar qualquer tentativa de defender a inerrância do texto. Então, eles propositadamente enxertaram erros de fato e contradições cabais no texto grego deles. O Nestle Alante, sobre as sociedades bíblicas, isso eles fizeram de propósito. Então, por que eles gostam mais do Codex A no Apocalipse? Porque o Codex A exatamente traz mais problemas para o texto verdadeiro do que os outros. E qualquer manuscrito que traz mais problemas para o outro lado, isso é o que eles querem. Eles querem problemas, eles querem solapar qualquer confiança, qualquer texto assim de autoridade objetiva. Então, exatamente um caso célebre, não me lembro mais do endereço lá, tu nos remiste tal e tal. E essa palavra nos está faltando no Codex A. E por isso, só ele. Então,
Aí, então, o outro lado não quer nus, porque o nus aí são os anciãos lá em cima, então eles não querem isso. Então, cortam fora seguindo só esse um manuscrito. Só que aí as traduções que se baseiam nisso tem que... o verbo remir é transitivo, então exige um objeto direto. Então, se você corta fora nus, que é o objeto direto, a tradução, você tem que suprir um objeto direto, você tem que inventar um objeto direto. Então, eles colocam, porque remiste homens, ou eles chutam qualquer coisa, porque estão seguindo esse Codex Alexandrino. Então, a resposta que eu dou, a razão pela qual eles preferem, é porque cria mais problemas, exatamente. É pior, na verdade, que outro. O Papiro 47 é o mais antigo que temos, que é a memória, quer dizer, de algum tamanho. Você tem algum fragmento, outro mais antigo, mas de algum tamanho, quase o livro inteiro, é Papiro 45 mesmo. Bem mais antigo do que o Codex Alexandrino, ou mesmo do Codex Alexandrino. Deve ser uns... Não me lembro. Em todo caso, a resposta que eu dou à sua pergunta é essa. Tem outra? Ou foi a única? Não posso fazer mais, não. Ixi, eu tenho um monte de coisa para falar. Então, Dr. Pickering, quando a gente parte de objetividade da questão do texto, eu penso assim, Dr. Pickering. Ou é a palavra de Deus, ou é objetivo ou não é. Vamos pegar um exemplo. O final longo de Marcos. Você pegar o final longo de Marcos, jogar ele no lixo, falar que o final de Marcos acaba no verso 8, de forma interrupta, tipo, sem sentido nenhum, baseado em Sinaítico Vaticano e um Uncial 304, não vou lembrar aqui, acho que ele é do século X. E você pegar toda a outra atestação que traz o final longo de Marcos, pegar tipo Codex Alexandrino, enfim, tudo que envolve o final longo de Marcos, de jogar na lata do lixo e falar que o final se perdeu, é complicado. Você pega também uma passagem lá de 2 Pedro 3,10, que fala ou a terra será achada ou será destruída. O contexto ali, quando você está analisando, está olhando, Pedro está falando de destruição, que o céu será incendiado e tal. Ele não está falando nada a ver a leitura de terra será achada. Eles introduzem no texto remenda conjectural. Tem leitura ali que foi baseada, não tem manuscrito baseado. Às vezes eles, tipo assim, eles mesmo, vocês dois estavam falando uma coisa muito importante, que quando eu pesquiso esses manuscritos, eu observo, vocês falaram do P75 do Vaticano. É muito interessante também, Dr. Pickering, quando você pega, vamos dizer, pega o Evangelho de Mateus e analisa o Códex Sinaítico e Vaticano. Quando o Sinaítico e Vaticano, eles se racham, eles brigam com o outro, toda vez é isso, toda vez que eu observei. Ou o Sinaítico concorda com o texto bizantino, ou o Vaticano concorda com o texto bizantino. Eu paro e penso assim, isso daí, se o texto bizantino é o arquétipo do Novo Testamento, qualquer texto que se desvia desse arquétipo está errado. Então, assim, Dr. Pickering, a grande questão que eu falo assim, acho que até hoje eles não vão conseguir montar, eles pegar os manuscritos lá que eles têm do Egito e montar o arquétipo do texto alexandrino. Não existe. Mesma coisa, você quer montar o arquétipo do texto ocidental? Não existe. Cesariano, não existe. O único que a gente pega, vamos pegar aqui os manuscritos que tem da família do texto bizantino, a gente consegue montar um arquétipo do texto bizantino. Agora, desse tipo textual, é só remenda, é só resto, porque você não consegue. Então, para mim, analisando isso, o texto bizantino é o texto que a igreja usou e é o texto que saiu da mão dos apóstolos, entendeu? Na minha visão. E, tipo assim, estou falando isso nesse raciocínio, mas eu vou perguntar para você, assim, nesses anos que você está pesquisando e tal, você acha que se hoje nós acharmos um papiro ou um códex, sei lá, do 3º, 4º século, vamos dizer que ele traga 2, 3 livros do texto bizantino, você acha que acabaria hoje a teoria eclética? Eles calariam a boca, não falariam mais nada?
Não. Você tem que levar em consideração as pressuposições. Calamitosamente ou satanicamente se vendeu no mundo acadêmico, pelo menos quando eu passei por lá, a ideia que você não poderia questionar as motivações de outro erudito, mas isso é obviamente satânico, e visava exatamente proteger os servos de Satanás que estavam jogando tudo quanto era tipo de veneno. Então, todo erudito deveria declarar abertamente suas pressuposições, porque pressuposição controla a interpretação. Fatal. O texto, quer dizer, os fatos deveriam ser iguais para todo mundo, mas a interpretação dos fatos vai ser bem diferente dependendo de pressuposições diferentes que pessoas diferentes trazem ao estudo, análise dos fatos. Então, o outro lado, quer dizer, os 4 que produziram a primeira edição lá juntos, né, do Nestlé lá, acho que foi o 25, foi 26, e a primeira da Sociedade Bíblica Unida. Os 4 homens eram Kurt Aland, Matthew Black, Bruce Metzger e Alan Wickren. Nenhum dos 4 cria que o Novo Testamento era a palavra de Deus, nenhum. Então, todos os 4 eram servos do outro lado. Aí acrescentaram o cardeal Martini, da Igreja Romana, e com isso, da primeira edição para a segunda, fizeram mais de 500 alterações do texto favorecendo a Igreja Romana, a doutrina romana. Foi por isso que colocaram o cardeal Martini. Creio que todo mundo, ele também já morreu, os outros já morreram. Depois colocaram a segunda mulher de Alanda, a Bárbara Alanda. Se ela não morreu, já está a caminho. Mas também ela era ainda pior do que o marido Kurt. Então, você tem essas pessoas, são inimigas do Novo Testamento, e são pessoas que estão servindo a Satanás, atacando. Então, essas pessoas, por uma questão de a sua orientação e o compromisso que tem com o outro lado, nunca vão, quer dizer, as evidências simplesmente não vêm ao caso para essas pessoas. Eles não querem reconhecer. As evidências já são mais do que tranquilas. Eu já provei empiricamente a forma arquetípica da família 35, que eu chamo de Mateus 1:1 até Apocalipse 22, 21. Então, e é a única família que eu saiba até hoje que tem realmente um arquétipo definido de fora a fora. Que você tem que entender que o texto bizantino tem talvez 30 linhas de transmissão lá dentro. Então, não é monolítica, e em muitos lugares simplesmente não existe uma leitura majoritária. Não existe. Quer dizer, nenhuma leitura tem 50% dos manuscritos. A dificuldade maior está no Apocalipse, onde 150 lugares não existe sequer qualquer variante com 50%. E tem outros 200 lugares onde fica abaixo de 60%, e que com isso não é tão convincente assim. Mas também, através do Novo Testamento, cai lá, você tem lugares, dúzias, se não centenas, onde não existe uma leitura majoritária. Então, dito isso, essas diferenças não são de grande importância. Eu não combato nem o texto majoritário de Hodges e Fartari, nem também do Robertson Pierpont. São excelentes manuscritos, excelentes edições, textos. Quem utilizar estará bem servido. Então, eu não estou aqui para combater. Eu nem combato, aliás, o texto recebido. É um pouco menos bom, mas é adequado para praticamente qualquer efeito prático. Quer dizer, a dificuldade, quer dizer, eu digo, por exemplo, que o texto recebido tem 98% da redação original, mas o 2% é grafia, se tem artigo, se não tem artigo, a ordem relativa das palavras, quer dizer, são diferenças que quase não alteram o sentido. Então,
não é como o texto eclético chamado crítico, porque aí eles mudam propositadamente o sentido. Aí é outro assunto totalmente. Então, é o texto eclético ou crítico que eu combato. Agora, voltando à sua pergunta, por causa das pressuposições do outro lado e o objetivo deles, eles nunca vão aceitar. Nunca vão aceitar. Perfeito. Wilbur, nossa live já está acabando. Nosso tempo já está acabando, né? 52 minutos. Então, para o mês que vem, a gente continua falando sobre o assunto sobre o Codex Efraimita, o Beza e o Washingtonianos. Pode ser? Pode. Mês que vem, a gente continua falando sobre isso. Eu quero muito falar sobre o Washingtoniano. Eu acho interessante ele. Ele é do 4º século e contém os 4 evangelhos. Mas vamos deixar isso para fevereiro, para a galera. Vamos deixar para lá, senão vamos esvaziar o próximo. Né? E depois você quer falar dos papiros, não? Isso. Mas hoje eu estava conversando com o Rafael aqui, fazia um tempinho que ele não falava comigo, aí ele deu o ar da graça. Aí eu falei para ele, aparece sexta-feira aí que eu vou colocar você para falar com o Dr. Wilbur, que ele é um amor de pessoa, sempre responde nossas perguntas. E, curiosamente, o Rafael ele tem uma pegada muito parecida com a do senhor de pesquisar. Ele é muito minimalista. É a letrinha, tem variante textual que eu nunca prestei atenção, e ele chega para mim, Adolfo, olha essa variante aqui, ó. Tantos manuscritos não concordam com ela. Eu acho muito engraçado e eu vejo que ele segue uma linha muito parecida com a do senhor. Que caminho o senhor daria, só para a gente finalizar a live, para o Rafael seguir no caminho da crítica textual, para facilitar o caminho dele? Que dica o senhor daria para ele aqui, para o Rafael? Ensinamento de um veterano para um novato. Olha, meus irmãos, o que falta fazer é fazer para as outras linhas de transmissão dentro da massa bizantina, do grande fluxo ou rio bizantino, mas tem as linhas de transmissão lá dentro e o que falta fazer é fazer a mesma coisa para essa linha que eu já fiz para a família 35, quer dizer, cotejar os manuscritos que fazem parte de uma certa linha para ver se você define empiricamente qual teria sido a forma arquetípica dessa linha. Quer dizer, ver se você Existem lugares onde você pode achar assim uma ajuda para começar. Por exemplo, a série Text und Textwert. Querendo trabalhos evangélicos, você procura a edição da primeira metade de João. Capítulos 1 a 10, coisa assim, que eles cotejaram mais de 1.600 manuscritos, então é um horror. Só que, num número reduzido de jogos de variante, tudo muito bem, mas é um número expressivo, não me lembro exatamente. Mas eu tenho uma cópia disso, e em algum lugar eles ajuntam o que seriam as famílias. Então, eles dão aqui, aqui tem 50 manuscritos que seguem este manuscrito. Então, aqui tem 30 que seguem outro. Então, isso aí já é uma linda colher de chá. Aí você já tem a dica dos manuscritos que provavelmente fazem parte de uma certa linha. Aí você deve ver, quer dizer, você faz um evangelho primeiro, pode ser João, ou então Marcos é o mais curto, tal, mas coteja completamente um 3, 4, 5, 6 e vê se tem um consenso mais ou menos. E uma vez que você tem um consenso, então você tem um arquétipo putativo, quer dizer, um arquétipo, talvez, bolado, uma minuta,
porque você cotejando contra um texto base que é mais próximo, então isso diminui muito o seu trabalho. Então, você quer um texto base que mais se aproxima com os manuscritos que você está cotejando. Senão, você vai encher seu aparato crítico de coisas que não vão te ajudar. Mas acho que o nosso tempo já está querendo esgotar, mas essa é a dica que eu te dou. Fico muito feliz pela sua dica. Trabalho de cotejamento é um trabalho que demanda tempo e esforço, né, Dr. Pickering? Vontade de pesquisa, é um trabalho né? escravo, é um trabalho escravo, mas é um trabalho que precisa ser feito. Mas porque exatamente é muito tedioso, ninguém quer. Né? Mas Deus me deu essa incumbência e está aí. Já começa que para o cara fazer esse trabalho que o senhor fez, ou de comparar manuscrito, o cara tem que saber ler grego. Quando você pega pessoas interessadas em aprender grego aqui na teologia, você de 100 teólogos que querem estudar grego, 5 vão estudar grego. No máximo, 5. E aí, desses 5, talvez 2 ou 3 é que vão seguir para o campo da exegese, e aí não sobra quase nada para trabalhar com crítica textual. Seria isso. É um trabalho ingrato, mas você precisa realmente de uma convicção. Então, você, Rafael, por exemplo, você tem um interesse, então é coisa que Deus te deu e Deus vai cobrar de você o que você vai fazer com essa capacidade que você tem. Isso deve ser direcionado. Então, não são muitas pessoas que sequer aguentam. É um trabalho tedioso. Então, tem muita gente que nem sequer aguenta. Mas eu creio que você aguenta, Rafael. Você aguenta e, então, você é do tipo da pessoa que precisamos para fazer esse tipo de trabalho, porque nem todo mundo consegue. Você não tem que ser um catedrático de grego, mas obviamente, você tem que ler, você tem que ter uma noção, isso é ótimo, mas você não tem que ser um grande perito, mas você tem que saber reconhecer as palavras e essas tal. Wilbur, muito obrigado pela sua presença, agradeço a todos que compartilharam na live aqui. Rafael, obrigado pela presença. Obrigado. Perdão por não responder a pergunta de ninguém ao longo da live, porque a gente já teve uma pauta pré-programada aqui. Um abraço a todos. Wilburzão, obrigado, Deus abençoe e até o mês que vem.